Olá, hoje é quinta-feira, 15 de junho de 2023, e o Grupo de Conjuntura está reunido para o seu podcast semanal. A economia brasileira é uma caixinha de surpresas, né? E, pouco a pouco, ao contrário do que se esperava, o horizonte da economia brasileira vai se desanuviando bastante, né? Tudo parece conspirar no sentido de termos um desempenho econômico neste ano, talvez também no ano que vem, mas esse talvez é um talvez bem grande, bastante satisfatório o desempenho, seja na economia real, produção, emprego, preços, seja no mercado financeiro, bolsa, juros, dólar, né? Nesta semana, nessa última semana, as novidades mais positivas estão no mercado financeiro. Quer dizer, juros futuros, dólar continuam ou aceleraram a queda, a bolsa que já vinha subindo disparou, chegando agora bem próximo dos 120 mil pontos, né? E, para culminar, o anúncio feito ontem pela Standard Poor's de que fez uma elevação da perspectiva de nota do Brasil de estável para positiva. É, isso ainda não é um aumento do rating do país, que depende nas declarações da agência, né, de alguns avanços adicionais, como a reforma tributária, mas já é um passo importante na direção da inovação da nota do Brasil. E nós sabemos que, se isso acontecer, seguem-se melhoras nas condições financeiras, queda dos juros, nas expectativas dos agentes econômicos, tudo isso contribuindo para o crescimento. Muito bem, isso posto, vamos baixar um pouquinho a bola para não exagerar no otimismo, né? Primeiramente, no que se refere ao comportamento da taxa de câmbio, que é um dos indicadores mais visíveis para o público em geral, a queda do preço do dólar em termos reais não está refletindo exatamente os condicionantes domésticos, como parece ser à primeira vista, né? Aqui no grupo de conjuntura, a gente faz o acompanhamento da taxa de câmbio de um amplo espectro de economias, e a gente agrupa essas economias em emergentes, exportadores de commodities, avançadas, etc. E quando a gente compara o comportamento da nossa moeda com a dos nossos pares emergentes, nós vemos que o desempenho da economia, da taxa de câmbio do real, tanto nesta última semana como no último mês, ela é próxima à da média dos emergentes. Na verdade, até a média dos emergentes, a moeda, a cotação da média dos emergentes apreciou um pouco mais do que o real, né? O mesmo a gente pode dizer para o comportamento do risco Brasil, do risco país, medido seja pelo ENB, medido seja pelo CDS. A queda do risco Brasil, que vem ocorrendo também no tempo, ela, na verdade, acompanha o que vem acontecendo nas demais economias emergentes. Até o spread entre Brasil e emergente, né, que beneficiava o Brasil, em média dos emergentes, que beneficiava o Brasil, até reduziu um pouquinho. Então, tudo isso sugere que nós estamos observando um fenômeno de queda da aversão ao risco em escala global, o que se explica também por uma melhoria em vários aspectos acima do esperado da economia global, seja no que se refere à inflação, que vem caindo, isso aí no caso dos Estados Unidos, então, a queda foi bastante pronunciada, né? Como vimos aí no último resultado da taxa de inflação americana, que em 12 meses já está em 4%. Né? Foi uma redução bastante rápida, né? Mais do que se esperava, da mesma forma que no Brasil, aliás. Na Europa também a inflação também vem respondendo bem, né, caindo,
tanto respondendo à política monetária, como também à queda dos preços de commodities, né, que também vem ajudando a inflação global. Tudo isso aí ajuda, contribui para esse movimento de queda da aversão ao risco. Nesse contexto é que eu gostaria aqui de que a gente discutisse, né, por exemplo, as decisões mais recentes, né, de ontem, na verdade, do FED, do Comitê de Política Monetária do FED, que é o FONC, e também agora do Banco Central Europeu. E discutir a partir das políticas como é que fica o ambiente global e também prosseguir, eu acho que a Margarida poderia fazer isso também, continuando essa avaliação, né, do prosseguimento desse ambiente favorável aí, ou se podem haver pedras no caminho, nesse caminho da economia brasileira. Mas eu gostaria que o Guixa começasse aí falando sobre a decisão recente, eu falei ontem, a decisão recente do FED e a do Banco Central Europeu. Bom, muito obrigado, Francisco Eduardo. Tá? Ontem teve a decisão do Federal Reserve, decidiu manter a taxa básica de juros, não, o Federal Fund, constante, tá? Mas foi uma decisão relativamente estranha na sua comunicação, tá? Por um lado, o Jeremy Powell, o presidente do FED, falou de que a inflação tem caído. Francisco Eduardo destacou que se encontra no patamar de 4%, tá? Ainda que existem alguns elementos de risco em relação a essa queda da taxa de inflação, tá? O núcleo do PCE, não, o índice que eles basicamente acompanham, está um pouquinho mais alto que 4%, está em 4,7% em abril. Eles olham uma certa persistência da inflação, especialmente no setor de serviços, como já tinha se destacado antes, e se encontra com um mercado de trabalho bastante apertado ainda. Tá? Na verdade, a taxa de desemprego está em um patamar muito baixo, 3,7%. Tá? Em consequência, eles estão, digamos assim, com uma espécie de dilema. Por um lado, eles estão observando a inflação caindo, tá? Em função da política monetária implementada. Eles aumentaram 10 vezes seguidas a taxa de juros num período de 15 meses, e agora decidiram por uma pausa. Tá? O estranho da comunicação é que foi colocado de que poderia estar aberta a possibilidade de novos aumentos se for o necessário. Tá? Eles sempre têm destacado na sua comunicação, o Federal Reserve, que a política monetária é muito dependente de dados, dos novos dados, ou seja, ela é fortemente discricionária e é feita reunião a reunião, tá? Com o qual a gente não tem um plano claro sobre qual é o voo que ele pretende para as próximas reuniões. Tem o famoso gráfico de pontinhos, onde os diretores do FED colocam suas previsões para juros, inflação e nível de atividade. E quando a gente olha a de juros, não, as suas previsões, 9 diretores colocaram que eles esperam mais 2 aumentos de 0,25 na taxa de juros, tá? Outros 4, um aumento. O que parece indicar de que está aberta a possibilidade de a gente ter um novo aumento dos juros no futuro, tá? O estranho foi que o mercado começou a entender isso ontem,
pensando que o aumento será no próximo mês, no mês de julho. Isso chama atenção, tá? Ou seja, se o Fed decide parar agora nesta reunião de ontem o aumento dos juros, seria de esperar de que ele esperaria alguns meses para ver quais seriam os efeitos da atual taxa de juros sobre o nível de preços, sobre os núcleos, não? Sobre a inflação, sobre os núcleos, sobre as condições financeiras, tá? As outras condições financeiras, sobre o impacto dessas condições financeiras sobre o nível de atividade, tá? E sobre o que pode estar acontecendo no mercado financeiro americano, não? Especialmente aqueles bancos estaduais que tiveram problemas a partir do mês de março, tá? Mas esperar só um mês para verificar como que isso anda me parece pouco tempo, tá? Então, o que a gente viu ontem à tarde, basicamente no mercado financeiro americano, tá? Foi uma certa indecisão, uma certa eh, mudança, tá? Ou seja, os mercados não têm uma direção única sobre o que pode acontecer, tá? O que tem criado algumas críticas, não? Se desenvolveram algumas críticas, não? Para o que os mercados veem como uma certa indecisão do FONC, não? Do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, uma certa indecisão, tá? Tanto é que no final, na comunicação do próprio presidente, não, falou que na próxima reunião deveremos ter discussões acaloradas ou vivas, tá? O que está mostrando um pouco alguns desentendimentos, tá? Isso faz parte, digamos, de um momento macroeconômico mundial em que temos muitos sinais, tá? Sinais de desaceleração da inflação, tá? Uma certa desaceleração do nível de atividade, tá? Uma coisa que está clara para a economia americana, ou duas coisas que estão claras para a economia americana, é que o poço forçado não vai ter. Tudo indica que não, já está claro que vai ser o soft landing. E o segundo ponto que está claro também, que não devemos ter redução de taxas de juros este ano nos Estados Unidos. Não? A gente só para 2024. Tá? Ou seja, mas são dois pontos muito amplos. Não? Agora, sobre qual vai ser a trajetória para as próximas reuniões, está aberta uma certa indecisão, se teremos aumento já na próxima reunião ou não. Quando a gente vai ver a decisão de hoje do Banco Central Europeu, eles aumentaram a taxa de juros 0,25, não? Então, a taxa de juros agora está no patamar de 4%, mas a presidente do Banco Central Europeu foi mais enfática, tá? Ela falou de que o trabalho ainda não está pronto, tá? Na verdade, ainda que a inflação esteja caindo na zona do euro, eles estão olhando para uma inflação no final deste ano ainda num patamar elevado, tá? Christine Lagarde colocou que a inflação esperada para o final deste ano estaria em 5,4, muito acima da inflação meta que eles têm. O que a gente esperaria, então, no caso do Banco Central Europeu, várias subidas, não só uma subida de 0,25, mas mais de uma subida. De fato, os mercados financeiros estão reagindo com uma certa queda em alguns ativos financeiros por causa dessa discussão um pouco mais enfática. Tá? Então, o que a gente vê nos países desenvolvidos, não, pelo menos Europa e Estados Unidos, tá? Que ainda eles estão aumentando os juros, ou se espera que eles continuem aumentando os juros. Tá? Por incrível que pareça, a situação dos países emergentes é um pouco diferente. Tá? Por menos aqui no caso da América Latina, a maioria dos bancos centrais estão começando a se preparar para reduzir os juros. Tá? Nós comentamos isso na semana passada para o caso brasileiro, mas provavelmente o primeiro país que vai reduzir a taxa de juros possa ser o Chile. Tá? Por isso é que o Chile, em julho, já reduz a taxa de juros. E Brasil pode ser o segundo, tá? Mas também México e Peru já estão se preparando para, a partir de setembro ou no quarto trimestre deste ano, reduzir as taxas de juros. Então,
os países emergentes estão um pouco mais avançados no processo de desinflação e de redução de juros que os países desenvolvidos, o que não é comum, tá? Normalmente acontecia o contrário, não? Ou seja, a desinflação era primeiro nos países desenvolvidos e depois nos países emergentes, tá? Mas, digamos, com isso ficam algumas dúvidas sobre o que vai acontecer, por exemplo, com o dólar e na relação do dólar com as outras moedas. Tá? Em princípio, a gente espera uma valorização do dólar, mas também depois da indicação do Banco Central Europeu hoje, tá? De que teremos vários aumentos dos juros na zona do euro, pode ser que o euro também possa ter alguma valorização, tá? Então, mas é um momento um pouco contraditório, não? O que a gente vê são sinais diferentes, tá? Em um contexto geral em que o preço das commodities tem uma tendência à estabilidade para baixo, tá? Ou seja, tanto o preço dos combustíveis quanto dos produtos agrícolas e tal, a tendência ou é a estabilidade ou os preços dessas commodities caírem, tá? O que a gente, em princípio, levaria a uma desvalorização das moedas daqueles países que são exportadores de commodities, como é o caso do Brasil, que a gente não vê, tá? Nesse sentido, a gente tem uma série de elementos contraditórios que são difíceis de avaliar ou de ter clareza sobre a sua direção. Ok. Lixe, complementando aí um pouquinho a tua fala, né, essa dimensão mais internacional que você está colocando aqui para a gente, vamos trazer então novamente para aquela discussão que o Francisco inicialmente trouxe. Vamos começar aí de novo pela taxa de câmbio. A gente está vendo uma taxa de câmbio, real-dólar, se apreciando com bastante força, mas em linha com a média dos países emergentes, até um pouquinho menos. Uma subida mais intensa da taxa de juros na zona do euro e, eventualmente, na Inglaterra, porque a Inglaterra está com uma inflação batendo 10%. Então, o caso inglês e euro são totalmente diferentes do caso americano. Deu uma parada no caso americano, porque a inflação também está batendo 4%, né? E na zona do euro, a inflação está em 6,2% e na Inglaterra quase 10%. Então, provavelmente, a gente vai ter subidas adicionais de juros. E isso deve, então, fortalecer essas moedas, euro e libra, contra o dólar. E nesse momento, quer dizer, quando isso acontecer, se de fato acontecer, o real pode sofrer aí uma pequena desvalorização. A gente hoje tem uma onda internacional favorecendo muito, né, os indicadores brasileiros de confiança, risco país, taxa de câmbio, juros futuros e o Bovespa, e essa onda pode diminuir, vamos dizer assim. Esse fator internacional em jogo pode reduzir de intensidade. E aí é que eu chamo atenção para as nossas incertezas no fronte doméstico, né? Vamos mais uma vez falar da questão fiscal. O novo arcabouço fiscal, primeiro, ainda não está totalmente desenhado, porque ainda tem que ser aprovado pelo Senado. Já há muitas emendas que estão sendo introduzidas pelo que a mídia tem colocado naquilo que foi aprovado pela Câmara. Então, algumas despesas, como o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, ficariam fora do teto, o que isso daria um impulso fiscal maior, eventualmente, né? São despesas que não têm limite. Mas, sobretudo, a questão do arcabouço fiscal é que eu acho que ele tem uma vida curta, porque ele é fortemente dependente de aumento de receitas, né? Na verdade, a gente tem um mecanismo interessante do arcabouço, que o gasto só pode crescer 70% da receita, do aumento da receita, em termos reais. Isso garante um superávit primário. O problema é que para que os gastos sejam acomodados dentro da atual política de valorização do salário mínimo, 52% das despesas primárias estão vinculadas ao salário mínimo, né? Se a gente considerar vinculadas ao INPC, isso soma 70%. A política de valorização do funcionário público, né? Fora isso, o aumento dos gastos previstos com educação e saúde, que agora esses gastos estão indexados às receitas. Piso para investimento,
piso para as despesas discricionárias. Tudo isso significa aumento de gasto. Então, para que essas despesas sejam acomodadas, o gasto primário tem que estar crescendo o máximo que ele pode, que é 2,5%. Né? Isso, quanto tempo você vai acomodando? Porque as despesas obrigatórias vão comprimindo as discricionárias. Mas chega um determinado momento onde as despesas discricionárias também não podem ser reduzidas porque elas têm um piso. E aí, como é que você vai fazer? Então, o que eu acho que o arcabouço ele tem uma inconsistência dentro dele ao manejo das despesas obrigatórias e discricionárias pelas regras que ele impõe a essas despesas. Então, lá na frente, eu acho que em 2 anos, no máximo, a gente ou vai ter que fazer uma revisão dos gastos obrigatórios, ou vai ter que criar outros condicionantes fiscais, quero dizer, outro conjunto de regras fiscais. Né? Então, isso é um problema, porque é um arcabouço que foi anunciado como o novo arcabouço fiscal sustentável, e eu acho que ele não tem nada de sustentável. O outro ponto é, para que a despesa primária cresça o máximo que ela pode, que é 2,5% acima da inflação, a receita tem que crescer mais de 3%. Então, ele pressupõe um aumento de receita que é contínuo no tempo. O Brasil tem uma carga tributária já muito elevada. Isso tira a competitividade da indústria. Isso faz parte do tal do custo Brasil, que a gente fala tanto. Então, acho que temos incertezas importantes aí, né? Inclusive, se o governo vai conseguir incrementar a receita para cumprir as metas que ele mesmo colocou dentro do arcabouço. Já tem uma grande discussão para o ano de 2024. Né? Ontem, a Instituição Fiscal Independente, é um órgão vinculado ao Senado, mas independente, está projetando que hoje, para o ano que vem, para que a meta seja cumprida de resultado primário zerado, vai ser preciso um adicional de 104 bilhões de reais, que é quase 10% do PIB, mas isso só para o ano que vem. E o gasto continuando a crescer, significa que a receita tem que crescer por cima. Né? Então, isso é um pouco preocupante, na medida em que, quando a gente olha a literatura sobre ajuste fiscal, quando você impõe regras que estejam basicamente vinculadas ao aumento de receita, isso dura pouco, porque a possibilidade de você constantemente crescer receita é limitada, principalmente num país que já tem uma carga tributária muito elevada. Então, o fiscal é uma incerteza que a gente tem de curto prazo importante. Além disso, no final desse mês, o Conselho Monetário Nacional vai se encontrar, né? Já pela segunda, desde março já é assim, mas enfim, e agora vai ser definido, vão discutir a questão do regime de metas de inflação. Sempre no mês de junho, na última reunião do mês de junho, essa discussão aparece. E aí, pelo que a gente tem também recebido notícias do próprio governo, da mídia em geral, dos analistas, é que tem 2 coisas que estão em jogo aí para serem discutidas. Uma é a mudança do ano calendário. Né? Então, a meta de inflação vai estar restrita, como está hoje no Brasil, ao ano calendário, ou vai se estabelecer uma meta de inflação 12 meses à frente, onde tem uma flexibilidade aí. Estabelecer uma meta de inflação 12 meses à frente dá conforto ao Banco Central, é bom. É bom por quê? Porque às vezes você tem um choque de custo na economia no ano e não necessariamente o Banco Central tem que reagir violentamente com subida de juros, ele pode atenuar um pouco esse movimento. Então, isso cria menos volatilidade da Selic, impacta menos o nível de atividade econômica, sem colocar em risco a credibilidade do regime de metas de inflação. Então, acho que isso não é o problema, mas tem uma outra questão que pode vir a ser um problema. É a alteração das metas de inflação que já estão programadas até 2025. Para o ano que vem, a gente tem uma meta de inflação programada, já há anos atrás, há 3 anos atrás, de 3%. Subir a meta de inflação, paradoxalmente, né, alguns diziam, vai dar mais conforto ao Banco Central. Por quê? Porque ele não precisa subir o juro, já que ele pode perseguir uma meta de inflação mais elevada, mas não é verdade. Isso, na verdade, é contraditório, é um falso dilema. Quando um Conselho Monetário Nacional anuncia uma meta de inflação mais alta, automaticamente tem um componente do processo inflacionário que se chama expectativas de inflação. Elas vão subir,
Então, na verdade, você está ganhando mais inflação de graça, o que aumenta o custo da política monetária. Além disso, tem um terceiro fator de incerteza, né? A expansão dos gastos parafiscais, o aumento do crédito público, de bancos públicos, em geral subsidiados, por isso que são parafiscais, não são fiscais, mas acabam batendo no orçamento, de alguma maneira. Ou o aumento do crédito se converte em crédito direcionado, que é aquele crédito cujas taxas de juros não dependem da taxa Selic, o que pode também enfraquecer a política monetária, obrigando o Banco Central a subir mais os juros, já que a base onde ele vai operar, a Selic vai operar, fica relativamente menor pelo aumento da participação relativa do crédito direcionado no mercado de crédito total da economia. Então, aí essas são as incertezas que eu consigo ver mais de curto prazo e que podem alterar um pouco, além dos fatores internacionais, essa melhoria espetacular das nossas condições financeiras e da economia real também. Obrigado, Margarida. Obrigado, Lígia. Ficamos por aqui, então, e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.